Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Vinícius e nesse vídeo eu vou mostrar como trabalhar com variáveis genéricas. O que é uma variável genérica? É uma variável que não tem um tipo concreto definido, por exemplo, int, char, string, KUNNR, KNA1, sairport, esse tipo de coisa, tá? E essa variável pode armazenar qualquer valor. Eu criei esse reporte para exemplificar algumas situações onde você pode usar variáveis genéricas em conjunto com field symbols. Eu vou colocar o link do reporte na descrição do vídeo. Antes de explicar o que esse reporte faz, eu fiz um resumo de duas definições que são importantes para esse vídeo: field symbol e data. O que field symbol faz? Ele aponta para uma variável que tem um tipo concreto. Então, por exemplo, se eu declarei uma variável do tipo string e eu criar um field symbol apontando para essa variável, se eu modificar o field symbol, ele vai modificar o conteúdo da variável que a gente apontou. E vice-versa. Se a gente modificar a variável diretamente, se você olhar o field symbol, vai estar modificado também. Tá? Então, o field symbol é assim, ele só aponta para uma variável que já está declarada, que tem um tipo definido. Tá? Já o data, você cria uma variável sem tipo definido. E somente depois, em tempo de execução, você vai definir o que tipo aquela variável é. Ah, ela é uma string, é um int, é uma estrutura, é uma tabela interna. Então, você consegue fazer isso em dois momentos diferentes. Primeiro você cria a variável sem tipo e depois você define o tipo, tá? Agora vamos ver o que esse report faz. Aqui eu estou declarando essa variável do tipo data. Quando você usa data, você tem que colocar type ref2, tá? Como se fosse uma classe mesmo. Podem perceber que aqui eu não estou definindo um tipo. Eu não sei se isso aqui vai ser uma string, um int, uma tabela interna, estrutura. Eu não sei o que vai ser, tá? Então, a gente só declara como data mesmo, beleza? Aqui, a gente está declarando uma tabela interna de aeroportos, né? Standard Table. Aqui, a gente está criando um field symbol que vai trabalhar com tabelas. Por isso que eu coloquei NTable, tá? Tem que ser algum tipo de tabela. Aqui, a gente vai trabalhar com uma estrutura, aí o type você coloca N. E aqui mais um field symbol para trabalhar com um campo simples, tá? Um int, string, data, hora, esse tipo de coisa, tá? Aí o tipo vai ser N também, beleza? Aqui eu estou declarando uma tela de seleção para a gente informar o nome de uma tabela de banco de dados, tá? Que a gente vai usar depois. E assim que a gente executar esse reporte, já vai parar aqui no debug, né? Para a gente acompanhar aqui, passo a passo, o que ele está fazendo. Aqui é onde eu vou definir o tipo concreto da minha variável data, tá? Então, como eu faço isso? Você vai usar a instrução createData, passando a variável que você declarou, que é do tipo data, igual eu fiz aqui, type, e aqui você coloca o tipo que você quiser, string, int, data, o que você quiser. No meu caso, eu estou usando standard table of e estou passando aqui o nome da tabela que eu quero criar. Eu estou fazendo isso de forma dinâmica, tá? Porque eu quero informar o nome da tabela, eu não quero escrever direto aqui. Você pode usar assim, tá? Se você quiser escrever o nome da tabela direto aqui no código, sem problema, vai funcionar normalmente, tá? E tem outras formas de você pegar uma referência, que é atribuir esse tipo concreto a uma variável do tipo data, usando outra instrução, que é o get reference of, e passa a variável concreta, tá? No caso aqui, eu estou passando lt underline sairport, que eu declarei aqui, ó, tá? E depois você coloca into a variável do tipo data, tá? Então é outra forma de você fazer a mesma coisa. Depois que você atribui um tipo concreto para uma variável data, você pode trabalhar com ela? Você pode gravar valores, ler valores? Não. Primeiro, você precisa criar um field symbol que aponte para essa variável, tá? Depois você consegue trabalhar com ela. Como você faz isso? Com essa instrução aqui, ó. Assign, passando a variável do tipo data, que já tem um tipo concreto definido. Aí você coloca tracinho, maior que, asterisco, tá? Depois to e o field symbol que vai receber, né, esse ponteiro para essa variável, tá? Então é essa forma que você faz para pegar esse ponteiro de uma variável do tipo data para um field symbol.
E você tem outras formas também de fazer isso, que já está comentado aqui, tá? Que é utilizando uma variável normal, aí você coloca assign, a variável do tipo concreto aqui, no caso lt_sairport, to e um field symbol, tá? Aqui no caso você não vai usar data, você usa a variável diretamente. E outra forma é você fazer isso de forma dinâmica. Aí você coloca assign, o texto com o nome da variável que você quer pegar esse ponteiro, tá? Aí no caso eu coloquei entre aspas aqui o nome da variável, que ela existe, ó. Ela está aqui, tá? Se você quiser armazenar o nome dela numa variável e passar a variável aqui, igual eu fiz aqui, ó, você pode também, tá? Vai funcionar. Aí você coloca to e o field symbol que vai receber esse ponteiro, tá? Aí, essa é a forma dinâmica de se fazer, tá? Depois, eu estou dando um select na tabela que eu escolhi de forma dinâmica e vou jogar o resultado dela nessa tabela interna LTData, tá? Que é um field symbol. Ela está apontando para uma tabela interna que foi declarada em algum lugar, tá? No nosso caso aqui, o field symbol aponta para o objeto data, que tem o tipo concreto, standard table of e alguma coisa aqui, tá? Vai ficar mais claro quando a gente executar esse reporte debugando, tá? Mas eu vou explicar aqui antes de executar também. Depois que a gente consultou os dados dessa tabela, a gente vai fazer um loop, tá? Então, vai passar linha a linha dessa tabela e jogando a referência dela, esse ponteiro nessa estrutura, que é um field symbol, tá? Aqui tem um field symbol que aponta para uma estrutura. E a gente vai fazer um do. Para quê? Para a gente passar campo a campo dessa estrutura. Porque assim, quando a gente usa field symbol, ele é genérico, certo? Ele não tem um tipo aqui definido, ó. Ah, isso aqui é uma string, isso é um int, isso aqui é uma tabela interna de alguma coisa. Tá tudo genérico aqui. Então o ABAP, o código, né? O interpretador, quem executa aqui o código, ele não sabe o que essa variável é, o que ela tem dentro, tá? Então tudo tem que ser dinâmico. Por isso que eu estou fazendo um do aqui para passar campo a campo dessa estrutura, tá? Então eu vou tentar passar no campo 0, 1, 2, até acabar os campos dessa estrutura. Tudo isso de forma dinâmica. Então tem que usar assign, componente, passando o índice aqui, que vai ser 0, 1, 2, né? Vai aumentando, né? Of structure, e passando a estrutura aqui, né? Que está passando aqui no loop. To LD field, tá? Para outro field symbol. Então a gente vai pegar campo a campo e vai atribuir a referência, o ponteiro desse campo para esse field symbol. Depois, caso eu consiga realmente encontrar algum campo com esse índice, eu vou escrever na tela o conteúdo dele, tá? Caso eu não encontre, ele vai dar um exit aqui para parar esse do. Beleza? Depois que ele passou por todos os campos dessa estrutura, por meio desse field symbol, a gente vai quebrar uma linha, vai dar um new line aqui. E depois desse loop todo, a gente vai dar mais um break para parar aqui para dar uma conferida aqui no resultado. Agora a gente vai executar esse reporte. Aqui ele está pedindo o nome de uma tabela, eu vou passar aqui a sairport, vou executar e vamos seguir debugando aqui. Então, eu vou olhar essa variável lr_data, que é aquela variável do tipo data, ela não tem tipo definido ainda. Então, aqui fica initial, tá? E a gente vai criar uma standard table of sairport. A gente vai criar uma tabela interna dessa tabela aqui de banco. Vou executar. Tá vendo aqui que mudou? Ó, initial standard table. Então, agora sim, a gente tem um tipo definido dentro do data. E ele fica até com clips aqui, ó. Objeto referenciado, tá? E você pode entrar na tabela interna também, ó. Pode clicar aqui, tá? Se você clicar aqui, ele também mostra, tá? No Clips ele mostra o conteúdo da tabela interna que você definiu dentro do data, tá? Depois, o que a gente faz? A gente vai pegar um ponteiro dessa tabela interna que a gente criou dentro do data para conseguir trabalhar dentro do programa, tá? Lembrando que você não consegue trabalhar com data diretamente, você tem que jogar para um field symbol. É isso que a gente vai fazer aqui. Então, se a gente conferir aqui no debug, a gente não tem nada referenciando ainda no field symbol. Ele não aponta para lugar nenhum.
Quando eu executar essa instrução, ele vai pegar essa tabela interna que está dentro do data e vai atribuir para esse field symbol. Ó, agora sim, a gente tem aqui uma tabela interna que o field symbol aponta. Tá? Agora, a gente vai consultar dados da tabela SReport e jogar nessa tabela interna. Tá? Carregou aqui as 53 linhas. Tá? Lembrando, sempre que você trabalhar de forma dinâmica no ABAP, você tem que bater e tem que ter bastante validações, tá? Porque assim, vamos supor que você criou aqui um field symbol para uma tabela qualquer aqui, KN1, por exemplo, só que está jogando dentro de uma tabela interna que não é da KN1, que é da SReport, por exemplo. Então elas são incompatíveis. Então situações de erro podem ocorrer, tá? No meio do programa pode ser que dê um dump, caso você não faça as validações necessárias, tá? Consultamos os dados da tabela de banco, né? Jogamos na tabela interna e agora a gente vai dar um loop nessa tabela interna. Vamos lá, então a gente tem 53 linhas. Cada linha a gente vai jogar nesse field symbol que vai apontar para a linha da tabela. Tá aqui a primeira linha. A gente vai fazer o nosso do. Então eu quero o primeiro campo dessa estrutura, tá? No caso aqui começa do 1, tá? Eu falei 0 ali anteriormente, mas no caso começa do 1, tá? É que geralmente nessa linguagem de programação o loop começa do 0, tá? É que o ABAP é diferente. Então vamos lá, qual que é o primeiro campo dessa estrutura? É o mandante. Então se a gente executar essa instrução, a gente vai pegar uma referência ao campo do mandante. Vai ser jogado aqui nesse field symbol. Vou executar. Está aqui o campo mandante. Tá? Beleza, conseguimos pegar, colocar um ponteiro desse campo para o field symbol. Então o sai sobre RC ficou 0. Está aqui. E a gente vai escrever o valor desse campo na tela. E assim sucessivamente. A gente vai fazer a mesma coisa para o segundo campo, que é o ID do aeroporto, o nome do aeroporto. Tá? Vou passar aqui esse loop e vou executar novamente. Pronto, escrevemos aqui todo o conteúdo da tabela e vou dar mais um F8 para a gente ver o resultado. Então está aqui, ó, coluna mandante, ID do aeroporto, nome do aeroporto e o fuso horário. Deu certinho, ó. Ele passou por cada linha do aeroporto e escreveu na tela. E a gente fez isso tudo de forma dinâmica, tá? A gente informou o nome da tabela de banco lá na tela de seleção. Então não está escrito aqui em nenhum lugar no programa que a gente vai usar aquela tabela, tá? Eu só declarei essa variável aqui para dar um exemplo dessas partes aqui, tá? Que estão comentadas, mas a gente não precisa dessa tabela, tá? Se eu comentar e ativar, ó, não dá erro nenhum, tá? Era só para exemplificar mesmo. Então vamos lá, eu vou usar outra tabela agora. Quero a tabela, vamos supor, FPFLI. Vou executar aqui e imprimir o conteúdo dessa tabela. Se você gostou do vídeo, se essa dica te ajudou de alguma forma, deixe seu like, se inscreva no canal, porque ajuda bastante no nosso trabalho. Compartilhe com os amigos, comente caso você tenha alguma dúvida e pratique, porque isso vai te ajudar a fixar o que aprendeu. Até mais!